Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, né? Hoje, exatamente 19 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. É uma grande alegria estarmos realizando esse estudo dessa obra aqui no Centro Espírita Morada Cristã. Iniciamos hoje, não temos data para finalizar, vai depender dos comentários que serão feitos na obra. Hoje nós vamos conhecer um pouco quem foi o irmão Jacó, mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Busca o silêncio do ambiente. Sinta a presença do teu anjo da guarda. Foi ele que te trouxe até aqui. Busca a imagem de Jesus, o nosso Mestre, o amor de nossa vida. Senhor Jesus, mais um trabalho em teu nome. Mais uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier para ser estudada. Nós te pedimos o teu amparo, a tua assistência, a luz. Te rogamos que nos inspire nesse trabalho, que desperte a nossa consciência, para nos identificarmos com o irmão Jacó e também nos prepararmos para a viagem de retorno à nossa casa. Que os amigos espirituais que aqui estão, que são responsáveis por essa atividade, em teu nome, que possam nos inspirar e nos conduzir. E que todos nós aqui presentes possamos receber de ti a tua vibração de amor. Graça te damos, amor amado, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Sejamos então todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra Voltei. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos conhecer quem foi o irmão Jacó. Hoje será o nosso trabalho reconhecer quem foi o irmão Jacó, para nós entendermos um tanto mais esse livro, a grandiosidade, as particularidades, a importância e porquê desse livro. E iremos também entender por que o pseudônimo Jacó. Então vamos lá. Quem tem caneta em mãos, levanta para mim. Quem tem caderno? Caderno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando nós vamos para um estudo, a gente vai munido de instrumento para a gente aprender. Então, caneta, caderno, anote tudo, porque nós teremos uma oportunidade muito grande de estudarmos a obra espírita. Vamos lá? O livro é o Voltei, o pseudônimo Irmão Jacó, e o nome autêntico e verdadeiro do irmão Jacó é Frederico Figner. Vamos conhecer a história dele? Gente, quando eu olhei para essa foto, eu digo, oh, meu pai, o que a idade não faz com o cidadão? Mas olha esse Frederico aqui jovem, bem jovem, e ele aqui ao lado já com uma idade mais avançada, né? Só para a gente conhecer a imagem do senhor Frederico Figner. Esta aqui, a sua filha, a filha Helena Figner, uma das filhas. Aqui ao lado você está vendo a antiga residência do senhor Figner. A esposa dele era Esther. E ele teve
Olha lá, filhos desencarnados antes dele desencarnar. Então, é uma dor muito grande os pais enterrarem o filho. Mas eles enterraram a Raquel, o Aloísio e o Gabriel. Ficaram encarnadas a Leontina, a Helena, que é essa da foto, e a Lélia. Então, quantos filhos? 6 filhos. 3 desencarnaram antes da partida dele e 3 permaneceram. Vamos lá, continuando aqui. Isso aqui, por que eu estou trazendo as imagens? Era uma das lojas do senhor Frederico Figner. Foto da Casa Edison, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, tá bom? E logo ao lado, você vê a loja, você vê aí o funcionário, aqui. Logo aqui você vai ver a propaganda, a propaganda. Cronógrafos, grafofonos, fonogramas pertencem. Hoje a gente não entende nada, mas na época todo mundo entendeu. Então essa foi a loja do senhor Frederico Figner. Aqui o que ele trouxe para o Brasil, o fonógrafo, que é esse primeiro aqui, ó, o fonógrafo. Ao meio está o gramafone, que aí você já vai ver o disco. E ao lado, no terceiro, o próprio disco de vinil, né? Que na época não era vinil. Nós vamos já conhecer um pouco essa história. E foi o seu Frederico Figner que trouxe tudo isso para o Brasil. Tudo isso. Vamos já entender. Esse é ele, já com seus 80 anos. Oi, idade. Ele nasceu em 2 de dezembro de 1866 e muito conhecido por conta de tudo aquilo, isso aqui, ó, que ele trouxe para o Brasil, tá? E a loja dele tinha essa função. Vamos conhecer um pouco. Frederico Figner, acompanha. De ascendência judaica, nasceu em dezembro de 1866 em Milesburgo, na rua Tiskina, número 37, perto de Tabor, na Boêmia, então parte do Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca. Então a ascendência dele era judaica. Aos 13 anos de idade, ele foi para a cidade de Beckner para aprender o ofício de comerciante. Com quantos anos? 13 anos de idade, ele já teria uma profissão. 13 anos. Tá? Só para a gente entender a diferença do que nós vivemos hoje. Foi para a cidade, então, para aprender o ofício de comerciante. Em 1882, ele nasceu em 66. Então, com 15 anos, partiu como emigrante para a Bremerhaven, de onde, a bordo do vapor Main, como passageiro de terceira classe, rumou para os Estados Unidos da América, levando apenas o dinheiro para a travessia. Com 15 anos. Ainda muito jovem, buscando ampliar seus horizontes. Chegou ao país no momento em que Thomas Edison, lembram de Thomas Edison? Estava lançando comercialmente um aparelho que registrava e reproduzia sons intermédios de cilindros giratórios. Fascinado pela novidade, adquiriu um desses equipamentos e vários rolos de gravação. Embarcando com a sua preciosa carga em um navio rumo a Belém do Pará, onde chegou em 1891, sem conhecer uma única palavra de português, do português. Naquela cidade, em Belém, ele começou a exibir a novidade para o público. Imagina, ele chegou com um aparelho que o povo falava, ele gravava a voz e o povo reproduzia a voz. E ele já ganhando dele. Começou a exibir a novidade para o público, que pagava para registrar e escutar a própria voz. Então gravava e o povo achava o máximo ouvir a voz, né? É igual hoje quando você pega o telefone e manda um WhatsApp, né? Aí você grava a voz, aí você vai e escuta, né? O sucesso foi imediato e de Belém
Frederico se dirigiu para outras praças, sempre com o gravador a tiracolo. Passou por Manaus, ganhou um din-din aqui, um dinheirinho. Foi a Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro. No ano seguinte, já falando e entendendo um pouco do idioma português e com uma razoável quantia de dinheiro. Na cidade maravilhosa, qual é? O Rio de Janeiro continua lindo. Na cidade maravilhosa, Figner viria a abrir em 1900 a Casa Edison. Qual foi o ano que ele nasceu? Quantos anos ele tinha? 34. Olha, muito bem. A Casa Edison, em um sobrado da rua Uruguaiana, onde importava e comercializava os primeiros aparelhos de reprodução sonora e os primeiros fonógrafos. Empreendedor. A Casa Edison, sua loja. Por essa mesma época, o empresário e inventor Émile Berlier, de origem judaica, havia acabado de lançar nos Estados Unidos um equipamento de gravação que utilizava discos revestidos com cera, com qualidade sonora superior ao do aparelho de Thomas Edison. Frederico Figner percebeu de imediato o potencial da nova invenção e transferiu seu estabelecimento de um sobrado da rua Uruguaiana para uma loja terra, na tradicional Rua do Ouvidor, onde abriu o primeiro estúdio de gravação e varejo de discos do Brasil em 1900. Então foi ele que trouxe não só o disco, como também foi o primeiro que abriu um estúdio de gravação no Rio. Os primeiros discos. Os discos fabricados por Figner nessa fase inicial utilizavam cera de carnaúba, eram gravados em apenas uma das faces e tocados em vitrolas movidas a manivela. Vocês viram isso no filme já, né? Imagina, dá muita vontade de ouvir música, né? Apesar das limitações técnicas, essa iniciativa representou uma verdadeira revolução para a música popular brasileira, que engatinhava, pois até então os artistas só podiam se apresentar ao vivo ou comercializar suas criações por intermédio de partituras impressas. O primeiro disco brasileiro foi gravado na Casa Edison por cantor Manuel Pedro dos Santos, o baiano, em 1902. Era o Undum, isto é, bom, de autoria do seu conterrâneo Xisto de Bahia. A partir daí, mais e mais artistas começaram a gravar suas composições em discos que eram distribuídas pela Casa Edison do Rio e também pela filial que Figner havia aberto em São Paulo. E o Caboquinho entrou nos Estados Unidos só com o dinheiro da passagem, com 13 anos, né? Para lá ele foi com 15. Havia aberto em São Paulo. A procura pelos discos cresceu tanto que, em 1913, Frederico decidiu instalar uma indústria fonográfica de grande porte na Boulevard 28 de Setembro, Vila Isabel, dando origem ao consagrado selo Odeon. Gente, até um tempo desse a gente... A Odeon era do senhor Frederico Figner. A gente lê o Irmão Jacó e nem está sabendo de nada, né? Pois eu trouxe todas as fofocas. Vila Isabel, dando origem então ao consagrado selo Odeon, hoje sob responsabilidade da Universal Music. Continua. A mansão de Figner. Vocês lembram da foto que eu mostrei da mansão? Espetáculo, né? Lindíssima. Lindíssima. Para a época, então, gente. Vamos ver o que aconteceu com essa mansão. Frederico Figner era um homem à frente do seu tempo e, para coroar o sucesso nos negócios, decidiu erguer uma residência que espelhasse seu perfil empreendedor. A hoje conhecida mansão Figner, na rua Marquês de Abrantes, 99, no Flamengo. Vão lá ver. Vai lá, tá lá ainda. No Flamengo, abriga o Centro Cultural Arte Sesc e o restaurante Bistrô do Senac. Aproveita, vai no Senac e faz o almoço lá. É considerada um exemplo arquitetônico raro de casa burguesa do início do século XX.
Figner utilizou-a como hospital em 1918, durante a pandemia conhecida como gripe espanhola. Apesar dele próprio estar acometido pela enfermidade, atuou como um prestativo auxiliar de enfermagem, transformando seu palacete em uma improvisada enfermaria de campanha que chegou a abrigar 14 pacientes em seu interior. A índole dele era boa ou era ruim? Isso é dele. Retiro dos artistas. Outra informação que vocês também não sabiam. Frederico era um homem generoso e solidário. Pela própria natureza do trabalho nas suas 2 gravadoras, havia se tornado amigo de muitos músicos e cantores de sucesso. Em uma época que antecedeu a criação da Previdência, não tinha INSS, nada disso, ficou consternado com a situação de penúria que alguns desses artistas tinham de enfrentar ao chegar à velhice. Sensibilizado com esse verdadeiro drama social, não titubeou e decidiu doar o terreno em Jacarepaguá para a construção da modelar instituição Retiro dos Artistas, que funciona até os dias de hoje. Por que eu estou trazendo tudo isso? Você vai dizer bem assim: valha-me Deus, se esse homem que fez tudo isso está nessa agonia no mundo espiritual, espera aí que tem mais. É só para a gente sair daqui já se preocupando. Nos últimos anos do século XIX, Frederico Figner teve o primeiro contato com o espiritismo durante suas conversas com seu cliente Pedro Saião, filho de Antônio Luiz Saião, famoso doutrinador espírita do final do século. Não deu muita importância ao que ouvia, até o momento em que presenciou alguns casos de cura e de benefícios promovidos pelo espiritismo. Trabalhou incessantemente na Federação Espírita Brasileira até pouco antes de morrer, atendendo a doentes que procuravam a instituição, procurando por tratamento espiritual. Eu vou contar uma história interessante aqui, eu trouxe o material. Esses recursos, cura, o movimento de objetos na época de Kardec, isso tudo são recursos para chamar atenção. Ou seja, é meio, mas não é o fim, tá bom? Legado. Quando faleceu aos 80 anos de idade, ao se abrir seu testamento, verificou-se que Frederico Figner havia destinado parte substancial dos seus bens às obras sociais de Chico Xavier. Porque ele não tinha 3 filhas, então ele deixou a parte que cabia às filhas e dirigiu boa parte da herança para os trabalhos assistenciais de Chico Xavier. O jornal carioca, A Noite Ilustrada, publicou editorial em que o judeu Frederico Figner foi honrado, post-mortem, com o merecido título de, abre aspas, o mais brasileiro de todos os estrangeiros, fecha aspas. O falecimento do senhor Frederico Figner não significou o encerramento de suas empresas. Um anúncio na edição de 14 de maio de 1947 do jornal Folha da Manhã de São Paulo nos dá conta da Casa Edson, ainda localizada na Rua 7 de Setembro, 90, juntamente com Frederico Figner e Companhia Limitada. Além da Casa Odeon Limitada, situada na Rua São Bento, 356, em São Paulo. E aí nós vamos falar um pouco de Ana Prado. Por quê? Vamos aqui, olha. Ana Prado. Qual o vínculo dela com o senhor Frederico Figner? Ela nasceu em Parintins, Ana Prado, e desencarnou em Belém do Pará, em 1923. Foi uma médium brasileira e médium de efeitos físicos, de materializações. Biografia de Ana Prado. Pioneira da prática de efeitos físicos no país, Ana Prado foi uma das maiores colaboradoras do escritor espírita Raimundo Nogueira de Faria, para a preparação de sua obra, abre aspas, O Trabalho dos Mortos. Você pode achar esse livro em PDF. Publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1921. Eu acredito que não sei se a FEB ainda está editando. A obra detalha os fenômenos de efeitos físicos de materialização nos quais Ana Prado era o agente mediúnico, sendo ilustrado por fotografias de autoria do maestro Eltório Bósio. Casada com Eurípides Prado,
guarda-livros da firma Albuquerque e Companhia de Belém do Pará. As sessões aconteciam na residência da família, sendo a filha do casal, Antonina Prado, supostamente médium psicógrafa. Um dos feitos mediúnicos mais expressivos de Ana registrou-se em 28 de abril de 1921, quando supostamente o espírito de Raquel Figner se materializou, supostamente não, se materializou mesmo, se materializou na presença de seu pai, Frederico Figner, diretor da conceituada Casa Edson, no Rio de Janeiro. Além das fotografias das materializações, foram produzidas moldes em parafina de flores, mãos e pés materializados. O fenômeno teve ampla cobertura da imprensa, porque ele era um homem simples, comum? Não. Quando ele foi para lá, todas as atenções se viraram para ele. E a filha dele, que foi a Raquel, que foi a filha que desencarnou, ela se materializou através de Ana Prado, e ele viu. O livro conta que a menina, inclusive, sentou no colo do pai. Em parafina de flores, vou já mostrar para vocês. O fenômeno teve ampla cobertura da imprensa regional à época, muito contribuindo para a divulgação do espiritismo. Esse é o propósito. E aí você vai ver Ana Prado sentada em transe, tá? Na cadeirinha, aqui. Aqui ao lado, essas mãos são duas mãos e pés. O que os espíritos faziam? Se você for na antiga Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, a sede ainda está lá, quando eu fui visitar, inclusive tinha uma exposição do senhor Frederico Figner, lá você vai ver mãos em parafina, exatamente essas da foto. Então, o que se fazia? Deixavam parafina, ela ali dissolvida, né, a parafina, e os espíritos ali, ninguém via a mão do espírito, mas de repente começava a ver a parafina tomando forma de uma mão ou de um pé, que são exatamente esses aqui. Olha o detalhe dos pés e das mãos. E você percebe que são mãos masculinas, né? E o pé também, né? Logo embaixo, você vê as flores aqui, ó. Flores também materializadas, a parafina eram os encarnados que deixava disponível. Eles apenas manipulavam aquela parafina e deixavam ali, tá? Tanto é que você ainda vai encontrar essa exposição na antiga Federação Brasileira, que está no Rio de Janeiro, ok? Aqui você vai ver uma materialização, a senhora Ana Prado, a sua filha, e logo no meio, um espírito materializado. E aí, você ia correr? Hoje não. Corre nada. Hoje não. Aqui, olha essa foto de materialização, eu trouxe para vocês. Chico. Agora é interessante, o Chico toca no espírito materializado, que ele está envolvido aí nesse ectoplasma. Isso não é um pano, é o ectoplasma. Agora, olha a mulher durinha do lado, aquele sorriso amarelo. E o Chico, assim, com uma empatia com o espírito, ele já vira pro lado, já toca na mão. A senhorinha tá, coitada, duro. E por quê? Porque o espírito tocou no ombro dela. Observa que o espírito tocou na mão. Essa época aí não era Ana Prado, aí era Zé Arigó que doava o ectoplasma, tá? Figner travou, aqui a gente vai conhecer um pouco essa história que é interessante. Figner travou relações de amizade com Pedro Sayão, filho do saudoso doutrinador Antônio Luiz Sayão. Pedro Sayão, durante cerca de 2 anos, lhe frequentava a loja e palestrava sobre o espiritismo e cristianismo. Há 2 anos ali no pé do senhor Frederico, sem que o senhor Figner se pressionasse muito pelo assunto. Porém, numa de suas visitas ao seu estabelecimento de São Paulo, Figner ouviu a dolorosa história de seu empregado, cuja esposa se achava gravemente enferma e necessitava de melindrosa intervenção cirúrgica. Ao regressar ao Rio, Figner pediu a Pedro Sayão lhe obtivesse receita para a cura da enferma de São Paulo. Veio a receita e a cura da doente, sem intervenção alguma dos médicos. Foi esse fato que inclinou Figner a favor do espiritismo. Já impressionado com a cura da doente mediante uma receita mediúnica, porque aquele ainda não tinha conhecido Ana Prado,
Figner foi procurado em sua loja por um pobre pai de família desempregado em penosa situação econômica. Ouviu-lhe o relato de suas aflições, deu-lhe um pouco de dinheiro e disse-lhe que voltasse 8 dias mais tarde. Ao sair o necessitado, pela primeira vez na vida, Figner fez um pedido ao carpinteiro de Nazaré. Porque qual era a origem dele? E estando aqui no Brasil, né, todo mundo falando de Jesus, pela primeira vez ele se dirigiu ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, abre aspas, se é como dizem os cristãos que tu tens poder, ajuda esse pobre pai de família, arranja-lhe um trabalho e meios de vida. 8 dias mais tarde, voltava o homem com um sorriso dos felizes e narrava: já estou trabalhando e brevemente virei restituir seu dinheiro. Senhor Figner, fui procurado por uma pessoa que me convidou para um emprego inteiramente inesperado. Figner se entusiasmou e repetiu semelhante pedido, com resultado sempre positivo. Em vez de pedir a Jesus, passou a pedir a Maria. Foi direto com a mãe. E igualmente os resultados não se faziam esperar. Encheu-se de fé que transporta montanhas e estudou com entusiasmo o espiritismo e o cristianismo. Passou a consagrar sua vida ao serviço dos outros. Não se sabe ao certo quando se deu essa conversão, mas em 1903 já se encontra vestígio das atividades espíritas do senhor Frederico Figner na Federação Espírita Brasileira. Por ocasião da gripe espanhola, em 1918, com 14 doentes em seu próprio lar, e ele mesmo, adoentado e febril, passava os dias inteiros na Federação, atendendo a doentes e necessitados que lá iam, em avalanches, buscar recursos para situações aflitivas. E ele também estava contaminado, igual aqui, né? A espiritada se escondeu toda com medo do Covid. Ele não, ele já estava contaminado mesmo, Deus vai ajudar, né? Foi trabalhar. Sua vida normal durante longos anos consistia em ir de manhã e à tarde à federação, tomar ditado de receitas de diversos médios, chegando a tomar 150 a 200 receitas por dia e a dar passes em numerosos doentes. Levantava às 5 horas da manhã e antes de ir à loja, ia à federação, de onde só saía quando terminava esse serviço de tomar ditados e receitas. Às 4 horas da tarde, lá estava de novo para orar e dar passes em doentes. E curava mesmo os enfermos, pois que seus fregueses, entre aspas aí, como ele lhe chamava na intimidade, cresciam sempre de números. Como propagandista da doutrina, manteve sempre uma seção no, abre aspas, Correio da Manhã, que era lida no país todo. Em 1920, perdeu a filha primogênita e sua esposa ficou inconsolável. Ouvindo ele falar da médium de materialização, Dona Ana Prado, de Belém do Pará, decidiu-se a partir para o norte. No dia 1º de abril de 1921, embarcou com toda a família. O que sucedeu naquelas sessões acha-se retratado no livro do Dr. Nogueira de Faria, intitulado O Trabalho dos Mortos, pela senhora Dona Esther Figner, esposa de Frederico Figner, a qual apenas regressando das sessões e assistida por sua filha Leontina, escrevia relatos minuciosos de tudo o que ocorrera. Estamos familiarizados com Frederico Figner? Então, no nosso próximo estudo, nós vamos entender por que o pseudônimo, o trabalho de Emmanuel. Quem tiver em casa esse livro, nós não vamos estudar esse livro não, é só nesse livro aqui, Deus Conosco, é que vai contar os detalhes porquê do pseudônimo Jacó e não utilizar o nome Frederico Figner. Foi bom? Maravilhoso. Deu para aprender? Sim. Então, alguma pergunta ou alguma colocação? Fale, filha. Essa é uma aula longa, é para o segundo estudo, né? Mas é uma matéria que o médium libera. Todos nós o temos, o ectoplasma.
Todos nós temos, mas o médium ele tem uma capacidade de doar em abundância, mas isso é necessário que o médium esteja num certo transe. É raríssimo, tá? É raríssimo esse tipo de faculdade mediúnica. Chico tinha essa faculdade. Já. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Agradecemos então a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez conduziram o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor.